Querido povo de Deus, filhos e filhas, estamos nesta quaresma, e nesta quaresma, onde neste ano a campanha da fraternidade nos leva a refletir sobre fraternidade e educação. O lema fala com sabedoria, ensina com amor, que é tirado de Provérbios, que inclusive estamos fazendo na leitura orante, mas Provérbios capítulo 31, 26, fraternidade e educação. E o texto de hoje, a liturgia deste segundo domingo da quaresma, nos coloca dentro de uma verdadeira pedagogia de Deus, um ensinar de Deus, seja na primeira leitura do Gênesis, a esse pai da fé, Abraão, seja na segunda leitura, quando São Paulo corrige os filipenses, e seja no Evangelho, na transfiguração, segundo Lucas. Filhos queridos, vamos lá, vamos aprender, vamos nos colocar, portanto, como alunos do Senhor, aprender do Senhor, aprender de Sua palavra. Veja que a primeira leitura fala de um personagem que todos nós temos como consenso: Abraão é o pai da fé. E essa primeira leitura mostra que é pela fé que Abraão tem em Deus, que ele estabelece uma aliança com Deus, que por sua vez, não porque seja meritório de Abraão, mas por gratuidade de Deus, estabelece com Abraão uma aliança. Você tem que entender que todo o povo no Antigo Testamento, principalmente, lembrando desses beduínos, destes homens do deserto, o maior sonho, o que eles tinham? Como é o sonho? O sonho era que as águas caiam do céu para ter água em casa, o que era uma escassez, que as águas caiam num terreno onde não precisa mais ir de acampamento, mas onde se possa cultivar, onde o que se planta colhe, onde as árvores se tornem frutíferas. Era o sonho de todo este povo do deserto, e também uma grande descendência. Portanto, quando Abraão se entrega a Deus, confia no Senhor, uma confiança que ele tem e não se sabe porquê, mas sabe-se que é o primeiro de todos os tempos que fala na fé de um Deus único, o que nós chamamos de monoteísmo, e Deus gratuitamente lhe retribui com uma promessa de descendência e uma terra onde a água corre e onde corre leite e mel. Percebemos isso, a fé motivadora, transformadora. Assim sendo, é por isso que o Salmo vai falar de luz, porque fé é luz. Sem fé, o homem vive na escuridão, na penumbra. A fé ilumina, a fé clareia, a fé abre perspectiva, portanto, é luz. Por isso é tão forte esse tema da luz, que vai se confirmar no Evangelho. Neste segundo domingo da quaresma, a transfiguração. A grande maioria de nós sabemos sobre a transfiguração, mas há uma particularidade hoje. Lucas. E se o tema da campanha da fraternidade é
como foi dito, fraternidade e educação, claro que falando da educação como uma necessidade para nós, para as novas gerações. A educação transforma o mundo, sim, a educação transforma vidas, a educação melhora a qualidade de família, a educação como um todo faz-nos verdadeiros e bons cristãos e cidadãos, é ou não é? O que é que pode mudar a realidade? A educação. Nós olhamos na perspectiva de Lucas e vemos até Jesus sendo educado por Deus. Vamos ver. Lucas tem umas características únicas que diferem dos outros. E veja o que ele traz. Jesus leva consigo Pedro, João e Tiago. Leva para onde? Para o monte Tabor, segundo a tradição. Até hoje lá tem uma igreja lindíssima, lindíssima, da Transfiguração, sob os cuidados dos padres franciscanos da custódia de Jerusalém. Mas Lucas põe uma característica que só ele fala: subiu a montanha para rezar. Por que ele sobe a montanha? Para rezar. Leva Pedro, João e Tiago. Por que levou Pedro, João e Tiago? Eles eram tão especiais, foram os primeiros apóstolos. Pedro, porque se torna o referencial e o chefe dos apóstolos. Mas se eles vão para rezar, nós temos que entender, e isso é muito claro na Bíblia, por mais que a gente imagine diferente. Nós temos uma imagem de que Jesus, quando nasceu, quando se tornou adolescente, mas que ele, depois jovem, que ele tinha clareza de tudo. Às vezes nós corremos essa impressão, que Jesus tinha clareza de todos os passos que viriam, de tudo que iria acontecer, inclusive da cruz. Meus irmãos, isso é consenso entre os teólogos que não é verdade. Jesus é Deus? É. Mas quando ele se encarna e assume a condição humana, menos no pecado, ele foi privado. Entende? Privado, limitado ao seu tempo. Ele foi limitado como ser humano e ele não podia prever coisas futuras. Ele foi limitado ao seu tempo e foi descobrindo as coisas conforme foram acontecendo. A vida de Jesus, o relacionamento, foi lhe moldando e ele foi percebendo, ele foi rezar. Nessa altura, o que é que nós vemos no capítulo 9 de Lucas? Veja alguns pontos. No começo, a multidão seguia Jesus Cristo, ia atrás de Jesus Cristo, batia palma. Lembra, tem textos que fala que até nas praças pegavam os doentes e colocavam para que a sombra de Jesus passasse, que tocasse na sua orla. Era uma provação, mas de repente começou a ter reação. Conforme as coisas foram acontecendo, ele começou a receber uma reação negativa dos líderes. Ele começou a receber uma reação negativa do sinédrio, dos governantes. Mesmo aqueles que estavam próximos começaram a debandar. Ele já não estava, desculpa o termo, com essa bola toda. E ele já percebeu que começaram a maquinar, os inimigos a maquinar como iriam destruí-lo. Então,
quando ele sobe em oração. E por isso os evangelhos falam muito da oração. Onde que ele fazia, onde ele conseguia interpretar os fatos, e a partir dos fatos entender a vontade de Deus, na oração. Isso é muito importante para nós. Meus irmãos, a oração é um momento onde nós nos elevamos a Deus. E é claro, quando a gente se apresenta em Deus, nós nos apresentamos com tudo, com nossas alegrias, com as nossas tristezas, com as nossas queixas, com as nossas dúvidas, é ou não é? Quando a gente se coloca diante de Deus, você se coloca como um todo. E é nesse momento que, se apresentando diante de Deus, Deus vai nos iluminando e mostrando-nos que caminho seguir, qual o caminho melhor. Foi assim com Jesus. E é impressionante um detalhe que vem logo depois. Quem está em casa pode abrir o aplicativo e ver. Diz que enquanto rezava, não perca essa palavra, seu rosto mudou de aparência. Não percebe que aqui tem alguma coisa? Quer dizer que Deus, ele estando em Deus, seu rosto mudou, sua feição mudou, resplandeceu, serenizou. É como que compreendeu o que Deus queria, e isso se revestiu nas vestes. As vestes ficaram brilhantes. Quer dizer, ele estava em tamanha comunhão com Deus, que a luz de Deus lhe entrou e mudou o rosto e irradiou o seu interior. Lucas coloca que 2 homens aparecem, mas os outros evangelistas também, Elias e Moisés, mas é só Lucas que diz o que eles conversavam. O que é que eles conversavam? Conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Então mostra-nos o motivo da oração. Aquilo tudo que eu falei até agora. Jesus se dá conta que as coisas não eram fáceis. Jesus se dá conta que a rejeição é grande. Jesus se dá conta que o caminho será doloroso. E por isso conversa com Elias e Moisés. Como será? E como será a cruz? É nesse contexto que fica claro que Jesus terá que fazer um outro caminho, não o dos homens, não para agradar os homens, não para agradar os poderosos, não para responder às expectativas que eles tinham do Messias, mas sim o que Deus tinha reservado para ele. E o que é ser Messias segundo Deus? Um homem da fé, um homem do amor, um homem do perdão, um homem de reconciliação, um homem que iria dar a vida por todos. É impressionante que mais uma vez apresenta Pedro e seus companheiros com sono. Toda vez Lucas faz isso, e os outros também, que se trata de falar de sofrimento. Vamos lembrar lá no Getsêmani, toda vez que é falar de cruz, falar de resignação, falar de sofrimento, os apóstolos ficam com sono. Por quê? Para mostrar que eles não compreendiam. Quando foi cura, estavam atentos. Quando foi momentos bons, eles estavam alertas. Quando era para falar desse lado difícil da missão, o sono, desinteresse, não compreensão. Às vezes acontece conosco também. É isso que Lucas está nos dizendo. Impressionante que no meio de tudo isso, Pedro toma uma atitude que o próprio Lucas diz, ele nem sabia o que dizia. Vamos fazer 3 tendas.
Quando nós estamos em comunhão com Deus, dá vontade de ficar. Explico melhor. Você já teve, quando você está num problema, você tirou férias, não sei se você já teve essa experiência, ou foi fazer uma viagem, mas estava tão bom, que você pensa, ai, que preguiça de voltar de novo, de enfrentar meus problemas, ou voltar para a realidade. Já passou por essa experiência? É mais ou menos assim. Pedro estava tão bem com Jesus, nessa intimidade com Jesus, com a glória divina, que ele disse, vamos ficar aqui, porque a hora que a gente descer deste monte, o que nos espera é pesado. Ele não sabia o que dizia, porque o encontro com Deus, enquanto estamos peregrinando, é um encontrar para caminhar, é um estar na presença de Deus, para se aproximar mais de Deus e do próximo. Por isso, Jesus não vai aceitar a proposta. A nossa vida é assim, é ter esses momentos alegres com Deus, esses momentos edificantes, esses momentos fervorosos, mas não fugir do mundo. Nós temos uma missão no mundo. Os discípulos ficaram com medo quando encontraram a nuvem. E da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai-o. Portanto, sim, é o domingo da transfiguração do Senhor, mas eu quis apresentar alguns elementos diferenciados de Lucas, que começa com oração. A oração transfigura. Quando estamos em contato com Deus, nós temos clareza até de como enfrentar os problemas, por onde caminhar, mesmo que o que está na nossa frente é algo difícil, é uma cruz, é uma situação de morte, uma situação de sofrimento. Deus transforma nosso semblante, nos dando serenidade, nos dando equilíbrio, nos dando fortaleza. A luz dele irradia em nós. Então, por essa presença, mesmo como Jesus, sabendo que o que espera a cruz, somos pessoas diferentes, homens e mulheres de fé, a exemplo de Abraão e a exemplo do próprio Jesus. Não caiamos na tentação de Pedro de querer parar, nem caiamos na mesma situação de Pedro, de fecharmos os olhos, dormir, fechar os olhos para o problema. Enfrentá-lo com fé, enfrentá-lo com coragem. Descer, quer dizer, estou com Deus, mas estou no mundo, e sigo rumo a Deus. A segunda leitura, belíssima, de São Paulo aos Filipenses, vem nos dizer com clareza: cuidado, para não ser inimigo da cruz, quer dizer, deste projeto de Deus em Jesus Cristo. Inimigo da cruz é isso, inimigos do projeto de Jesus que terminou na cruz, que é do amor, do perdão, da retidão, da justiça. O contrário é nós cairmos como inimigos da cruz. O que é ser um inimigo da cruz? Atrapalhar o reino, sendo pessoas desonestas, incorretas, que exploram o trabalho dos outros, dos trabalhadores. Inimigos da cruz, que tentam deturpar a palavra, cujo Deus está no estômago. O que é isso, padre? Pessoas que só eram uns cristãos de Filipos, que estavam preocupados numa fé baseada em 3 coisas: jejum, abstinência de alguns alimentos e circuncisão. Quantas vezes o nosso rei está na barriga, como diz o texto, preocupado com futilidades e não a essência do Evangelho. Por isso,
Deixemo-nos educar pela palavra. Deixemo-nos educar por Jesus. Vamos com Pedro, João e Tiago ao Tabor hoje, mas olhemos para o rosto de Jesus, que na oração muda, as vestes que mudam, e peçamos: Senhor, que eu também mude, que eu seja transfigurado, que os sacrifícios, que a cruz, que as dificuldades não me faça recuar, que eu os enfrente certo, que Ele que passou por tudo isso ressuscitou. Que nesta quaresma nós levemos a sério essa proposta, nós levemos a sério o que o Senhor está propondo para nós cristãos, em particular católicos, nestes domingos de preparação para a Páscoa, para vivermos uma Páscoa de fato, não uma transfiguração momentânea, mas uma transfiguração eterna, um êxodo. Se você observar, aquilo que eles conversavam era o êxodo de Jesus. Aquilo que Moisés e Elias conversavam, passar pela cruz, era o êxodo de Jesus. Que nós também passemos pelo nosso êxodo, saída, libertação para a Páscoa plena.